Muito boa noite, paz seja convosco. Quero agradecer a sua presença. Mais uma vez, o Pod Forte chegando na sua telinha aí. Quero que você compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com o máximo de pessoas. Hoje nós temos um tema importante, um tema em evidência nos nossos dias. Talvez você que tenha alguma dúvida de entender como que se funciona a unção, como que se funciona a escolha de Cristo, a escolha de Deus. Em todas as trajetórias, nós vamos trabalhar com esses temas aqui, com a presença do meu amigo pastor Tiago, da minha pastora Yasmin, e eu acredito que será uma noite incrível. Eu sei que esse vídeo vai chegar em você, na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez no hospital, talvez aonde você esteja, mas estamos aqui com o objetivo de plantar e semear a palavra, porque sabemos que ela transforma vidas. E nós com esse propósito de que o reino sempre avançando e o inferno retrocedendo. Fique conosco e acompanhe esse episódio incrível. Deus abençoe. Glória a Deus, é isso mesmo, pastor Anderson. Boas-vindas a todos que estão chegando aí, que vão chegar depois. Não deixe de deixar o seu joinha, curta este vídeo, compartilhe com alguém, envie para alguém que está precisando se alimentar da palavra de Deus, porque o lema aqui é semeando a palavra, né, e transformando vidas. E cada episódio do nosso Pod Forte tem alcançado os corações. Nós já estamos recebendo os testemunhos, então participe. E hoje é o poder da unção, hein? Vem muita coisa boa, não é verdade, pastor Tiago? Exatamente, muito bem-vindo a todos aí, que Deus possa bradar no seu coração, na sua casa e na sua família. Sinta-se, obviamente, em casa, com esse episódio edificante, maravilhoso, que nós estamos aqui em prol a Cristo, levando a palavra, como a pastora disse, e transformando vidas. Seja muito bem-vindo, curta, compartilha, que esse vídeo chegue a o maior número de pessoas possível, em nome de Jesus, não é? Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai explanar hoje o que é a unção? Mas o pastor Anderson já iniciou falando a escolha de Deus. É interessante que quando você já mencionou aqui no começo a escolha de Deus, é literalmente para aqueles que não, né, porque a gente consegue entender, ao meu ponto de vista, né, na linha teológica, eu consigo analisar que existe duas eras de unções, né? A era do Antigo Testamento e a era do Novo Testamento, né? Nós conseguimos entender que no Velho Testamento eram-se ungidos reis, sacerdotes e tudo mais, né? Para que foi escolhido e separado por Deus ali para poder designar e fazer a boa obra e tudo mais, seguir ali o propósito. E para mim, no meu outro entendimento, é que no Novo Testamento eu consigo entender que foi derramado sobre nós o poder do Espírito Santo. A unção de Deus está sobre aqueles que aceitam a Cristo, que desejam ter a Cristo. O Espírito Santo está dentro de nós, no nosso coração. Consequentemente, nós estamos sendo ungidos pelo poder de Deus, né? Perfeito, é isso mesmo. Deu uma boa resumida, muito né? Bom, né? É isso mesmo. Então, nós vemos que, como o pastor Tiago disse aqui, nós vemos no Velho Testamento, que é a Velha Aliança, e no Novo, a Nova Aliança. Unção. O que significa unção? Na Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela que a unção é a presença do Espírito Santo. É uma patente que Deus nos dá para um propósito. E como o pastor Anderson iniciou aqui falando, e ficou aqui no meu coração, é a escolha de Deus. Porque a palavra, quando ela fala o ungido, a gente já se remete a uma pessoa, alguém ungido, ungida, que foi escolhido por Deus para um propósito. Então, a unção significa a presença de Deus. Nós temos duas formas que dá para explicar. Uma forma literal, que para que ocorresse a unção, né? O sacerdote, o profeta, ele pegava o azeite e ele derramava, como o pastor Tiago falou, sobre os reis, né, sobre aquela liderança que Deus gostaria sobre o seu povo. E de uma forma espiritual, é a presença do Espírito Santo. E há poder aonde o Espírito Santo de Deus está. Há um maior poder, né? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem os seus escolhidos nesta terra. Como acredito que se esse podcast está chegando, né, em você, é porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Então fique
Fique aí porque você vai entender o poder que está em ter o Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus, é exatamente isso, pastora. Como a gente está falando do Antigo Testamento e já apontando para o Novo Testamento, existiam alguns tipos de unções, né? A unção sacerdotal, a unção de rei, a unção profética, e Jesus veio com a unção da cura, a unção do Espírito Santo, trazendo tudo isso daí. Então a gente pode trabalhar muito aqui, conversando sobre alguns personagens da Bíblia que foram ungidos. A palavra ungir significa também separar. Ele separar e te escolher, além de te escolher no meio ou no arraial, aonde você está, aonde você, as pessoas falam, mas ele tem uma unção diferente. Sim, Deus trabalha essa escolha de usar ele diferente. Sim, né? Davi porque ele unge cada um para um propósito. Por isso que a unção é diferente mesmo. Quando a senhora falou segundo o seu propósito, ninguém vai ter a unção de Davi, ninguém vai ter a unção de Abraão, ninguém vai ter a unção de Moisés. Cada um foi segundo o seu propósito, mas todos eles necessitaram do poder da unção. Porque a unção, ela faz isso, ela te separa para um propósito. Não adianta você falar assim, não, mas eu tenho unção, né? A unção, necessariamente, eu entendo que ela vai te escalando, ela vai criando uma etapa. Entendeu? Perfeito. Conforme o seu relacionamento com Deus, com Cristo, você vai aumentando a sua unção. Se é assim que a gente podemos dizer, nessa escala. Mas o que diferencia mesmo é os seus frutos. Os seus frutos vão falar por si só. A sua unção. Você fala assim, o meu relacionamento com Deus era né? Paulo falou muito isso. Falou assim, antigamente vocês comiam leitinho. O alimento era diferente. Agora eu posso... oferecer carne, uma palavra mais firme, mais dura. Então, esse relacionamento faz com que nós automaticamente se separamos. Então as nossas renúncias vão mostrando o poder da nossa unção em Deus. Em Deus. Não é com Deus, é em Deus. Em Deus. É em Cristo. Então, assim, as pessoas falam assim, mas é impossível. Lógico, homens eleitos, homens separados, mulheres também separadas, eles tiveram uma unção diferente aqui na terra. Por quê? Porque eles tiveram alguma renúncia e algum relacionamento mais íntimo. E os frutos deles falaram por si só. E a gente vai falar de alguns personagens aqui. Eu tenho o meu preferido, né? Inclusive, sobre essa questão da unção, nós sabemos que quando tem essa questão de você é ungido e ao mesmo tempo você foi ungido, porque tem um instrumento que nós usamos para ungir alguém, por exemplo, né? Que nós falamos que é o azeite, o óleo, né? A mirra. Hoje a gente tem a mirra. Mas eu queria entender, eu não sei se vocês conseguem abordar esse tema e ajudar no entendimento, que acredito que possa ser uma dúvida de todos que estão assistindo. O porquê o azeite? Para você consagrar, ungir uma pessoa, ungir o propósito. Perfeitamente. O próprio azeite, ele já especifica o porquê ele foi escolhido. Por quê? Porque o azeite é uma substância que não se mistura. Não se mistura. Você pode pôr o azeite em qualquer lugar, ele é uma substância que não se mistura, nem mesmo até com a água. Ele não se mistura. E isso decreta, né? É uma substância que Deus determinou que fosse usado para decretar que aquele que estava sendo ungido, ele não pode se misturar. Ele é separado. Ele é separado. Então, por isso a escolha do azeite, porque ele é essa substância que ela não se mistura com substância nenhuma. Você pode colocar o azeite num lugar e colocar uma outra substância, um outro tipo de líquido, chacoalhar, vem as bolhas e tudo mais, mas dali a pouco, a hora que você para de chacoalhar aquele recipiente, o azeite vai para o seu espaço e a outra substância vai para o espaço. Então, Deus, ele é perfeito em tudo realmente que ele determina e faz. Aquele que é ungido, ele é separado mesmo. E ele não pode se misturar. Entendi. Então é por isso que é o azeite. Muito bem. Olha só. E se você pegar como que é feito o azeite... Nossa, o processo do azeite. Me conta como é que é feito. Cara, o processo dele é tipo assim, você extrai a oliva e você vai prensando cada vez mais. Então assim, quanto mais você prensa, quanto mais antiga vai prensando a oliva, ele extrai o melhor azeite.
Então, assim, a gente pode fazer uma aplicação. Pastor Anderson tá falando a oliva, mas vamos deixar mais claro, a azeitona. Isso. Então, assim, quando você pega isso e vai prensando e você extrai o melhor. Então, você pode ver o mais puro. Olha só, Deus se preocupa na pureza, na prensa, no cuidado, no processo, para te ungir, para te separar. Nossa, tem como não aplicar isso? Quem foi prensado na cruz do Calvário? Meu Deus, hein? E aí? Quem foi prensado na cruz do Calvário? Quem foi moído? Posso responder? Na cruz do Calvário, para que hoje nós recebêssemos a unção. Muito bom. Cristo. A palavra Cristo, videira verdadeira. Ela nos traz no hebraico que significa ungido. Isso. Perfeitamente. E quando nós entendemos que Cristo, Jesus, né? Jesus Cristo é o ungido do Senhor, exatamente. Ele é o ungido, né, de Deus. Ou seja, nós conseguimos entender que até ele carregava a unção de Deus sobre a vida dele. E hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, eu posso carregar a presença de Deus na minha vida. Perfeitamente. A unção de Deus, nos dias de hoje, como eu disse no começo, é o Espírito Santo. Exatamente. Então, quando nós... É a presença dele. Uma coisa é você, por exemplo, quando você carrega, por isso que você é separado. Por isso que quem está em Cristo é separado. Porque duas fontes não podem jorrar dois tipos de água. Ou ela jorra água limpa ou ela jorra água suja. Então, quando você está em Cristo, separado, ungido, você sabe que é ali que é o seu caminho, que é ali que é o seu propósito e é ali que você tem que permanecer. E você não pode se misturar com as coisas que não provêm com a vontade de Deus. Porque aí você deixa esta unção se esfriar, você tira esta unção de você mesmo. Então, quando nós falamos isso, nós lembramos em nossa mente que a unção é a presença do Espírito Santo sobre nós. Qualquer um pode ser ungido de Deus. Exatamente. Qualquer um. Mas nem todos desejam ser ungidos. Ter esta unção de Deus. Agora, quando nós mencionamos a questão, é uma unção, por exemplo, de sacerdotal, uma unção eu vou te ungir para você ir lá e eu acredito que além da unção, aí sim entra também como consagrações, né? Você consagra aquela pessoa a pedido de Deus. Davi, ele foi ungido por Samuel, profeta Samuel. Ele foi ungido pelo profeta, mas na verdade aquela unção que foi derramada sobre a cabeça dele não foi especificamente do profeta, mas foi de Deus. Sim, a separação dele, porque quando você fala consagração, é o ato. É o ato. Exatamente. Consagrar é o ato. Exatamente. É o momento, né? Exatamente. É a cerimônia. Exatamente. E naquele momento que ele derramou, ele estava consagrando no momento que Deus disse, esse é meu ungido. Você está entendendo? Então, quando você entende isso, todos nós, você que está assistindo, vocês, nós, eu, você, nós somos, né, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo, nós somos ungido de Deus. Perfeitamente. O pastor Tiago está falando algo bem relevante. Bem relevante, exatamente. Porque aqui o pastor Tiago está falando de um exemplo no Velho Testamento. Exato. Então Samuel, ele vai e unge Davi para quê? Porque sempre a unção está ligada a um propósito. No Velho Testamento, Davi estava ali recebendo a patente, a autoridade, o distintivo para ser o rei de Israel, para governar o povo de Deus. Porque o povo de Deus falava com Deus através de Samuel. E Samuel, né, porque teve a questão com Saul, né, porque antes de Davi tinha Saul. Saul também, olha só a questão, né, da unção. Saul também foi ungido. Também era ungido de Deus. Exato. Então, olha a questão. Você pode até ter sido um dia escolhido, ungido, mas a presença de Deus pode ter saído de você. Mas também, pastora, não dá o direito de alguém tocar em você. Exatamente. Nós vamos entrar nisso. Então, não é, porque eu sou ungido, porque eu sou ungida de Deus, que eu tenho poder, Não, nós vemos que Saul, ele perdeu o poder.
Perdeu a presença. Ele perdeu, porque ele perdeu a presença de Deus. Exatamente. Ele era ungido? Era, mas ele perdeu. Ele rompeu a aliança com o Senhor. Então, o profeta, ele vai falar com Saul, Saul não se quebranta, Saul não obedece, e aí ele vai falar com Deus. E aí Deus fala, olha, você está me pedindo, eu já o rejeitei. Um dia ele foi meu escolhido, mas agora não é mais. Eu já escolhi um que é segundo o meu coração. Então aí, né, Deus fala para Samuel e fala quem era, né? Não fala exatamente quem especificamente, porque né? Ele não tinha nascido, pastor. No crono, né? Cronologia. Então a gente vê que a escolha de Deus é importante. E manter essa escolha de Deus é mais importante ainda. Porque a gente pode perder. Verdade. As pessoas, elas pensam que elas são ungidas uma vez, ungidas para sempre. Não. Elas podem perder a unção. Elas podem, sim, ter sido escolhas de Deus, ter sido alcançado por Deus, mas por elas mesmas. Porque por Deus permaneceria Saul. Por Deus, mas Saul rompeu. Porque é um relacionamento que Deus ama ter com o homem. Por isso que ele deu Jesus, para resgatar nós e em ter esse relacionamento com ele. Então a gente vê que no Velho Testamento, a unção para Davi foi para se tornar o rei de Israel. O rei queria conduzir o povo ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vemos que no Novo Testamento, Jesus, ele diz em Lucas 4, 18, 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E nós vemos que todos os que foram ungidos no Novo Testamento, e entre nós hoje, no ano de 2024, é para realizar exatamente o que está escrito aqui em Lucas. Proclamar o Evangelho. Ah, mas eu não sou pastor, mas o ID é para você. Ah, mas eu não sou evangelista, mas o ID é para você. Ah, mas eu sou da dança. O ID é para você. Eu sou do canto. É para você. É para todos. Nós sabemos que Deus, ele vai determinando os dons, vai dividindo os dons, vai adornando a noiva, mas proclamar o Evangelho é uma unção que todos receberam, todos que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, das suas almas, e recebem o Espírito Santo de Deus. E como você pode entender, hoje nós temos esse privilégio de sermos ungidos pelo Espírito, né, por Deus através do Espírito Santo. Porque antes de Cristo, assim como nós sabemos a palavra de Deus por um todo, mas especificamente no Velho Testamento, você consegue ver que não eram todos que eram ungidos do Senhor, né? Não eram todos. Era como a gente falou, era Deus ungia para uma coisa, outro para reis, para tal. Hoje, no Novo Testamento, é totalmente aberto a todos esta unção. Que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Ela é disponível a todos. Mas ela estará em todas, o Espírito Santo estará em alguém mediante a aceitação de Cristo. Porque ele é o ungido. Você quer ter a unção sem o ungido? Sem o ungido na tua vida? Primeiro. Né? E aí sim, quando você é ungido, entra as questões dos frutos do Espírito, né? Porque você tem que... Não tem como uma pessoa ela ser ungida do Senhor, tá lá focada, tá lá no fogo, tá sabe, exorbitante na presença, tá buscando tudo. Não tem como ela fazer não tem como sair dela a não ser o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são obras da unção que está dentro de você, sabe? Quando você mencionou Saul naquele momento, Saul, ele teve, porque nós temos o livre-arbítrio. Por mais que ele foi o escolhido,
Ele mesmo o deixou de ser. Sabe? A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Se você não andar e não fazer a vontade de Deus e querer fazer a vontade deste mundo, é bem clara, a palavra de Deus é bem clara. Que unção que estará sobre você? Nenhuma. A unção estará sobre você mediante a evidência dos frutos. Evidência dos frutos, exatamente. Não tem como, se você é ungido e não causar uma evidência. Exatamente. É igual eu falo, porque assim, nos dias de hoje, o que a gente vê muito? Aquele pastor tem uma unção poderosa, aquela oração tem uma unção, aquela dança causou uma unção, aquele louvor tem uma unção. Tudo a gente, meio entre aspas, né? Eu não estou generalizando, mas tudo a gente fala, ele tem, ele causa, ele faz, mas nunca vê que é através dele, a unção de Jesus, através daquele escolhido, daquele separado, causa isso aí. Lógico que o louvor tem a unção, lógico que o teatro, a pregação, a ministração tem a unção, que isso tem que ser uma evidência comum. Exatamente. Né? Não tem, é que hoje a unção é tratada como algo extraordinário, fora de série. Não, mas ele tem. Mas é o tipo de relacionamento que essa pessoa tem, o fruto que ela está causando, a evidência dela. Então, a gente tem que parar de falar assim, mas ele tem, não fala, eu também posso ter. Que relacionamento? Porque tudo é ensinado. Você pode ver. Qual que foi o pedido de Eliseu para Elias? Eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. No caso, né, a gente traduzir ali, ele fala que ele tá falando, eu quero ter a unção que você tinha. E ele, em porção dobrada. Ou seja, quero ter o dobro dessa unção. Exatamente. Você entende? Ele, além de ser servo e andar junto, na lealdade com o seu profeta, ele falava assim, não, quero ter isso aí, como faz? Então, hoje é duplicável. Então, dá pra você, mas, gente, eu queria pregar igual você, mas você quer passar pelos mesmos processos? Você quer ter esse relacionamento? Você vai ter as renúncias? Mas isso, as pessoas querem ter o que as outras pessoas têm na unção, mas não querem, não vou falar a palavra preço, pagar, que eu sempre relaciono o preço à cruz, né? Sempre Jesus. Mas não quer viver as renúncias, não quer viver os relacionamentos, não quer viver o mesmo caminho, trilhar. Não quer deixar caminho de viver o mundo para viver em Cristo. Isso, né? Simples assim. E até mesmo nem está no mundo, tem uma vida mediana. Exatamente. Vai na igreja, cumpre até uma boa pessoa, honesta e tudo mais, mas não dá passos para viver coisas com Deus. Porque o fato, como você até falou no início, a unção ela é crescente. Exatamente. Ela é crescente. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você renuncia, mais você vê. Quanto mais você deposita, mais você vai ter o retorno. Então, realmente, a gente estava falando sobre evidências, né? E hoje temos que tomar muito cuidado, porque nós vemos que as pessoas, elas dão uma conotação, aquela pessoa tem unção, aquela pessoa tem o Espírito Santo, porque ela gira, porque ela rodopia, porque ela canta muito bem, porque ela dança muito bem, porque ela prega muito bem. Porque ela revela o CPF, revela o RG, enfim, e isso é errado. O que evidencia realmente se aquela pessoa ela é cheia da unção de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, é a produção do fruto do Espírito. Exato. Aquela pessoa promove alegria por onde ela passa? Ela promove alegria dentro da casa dela? Ela promove alegria no trabalho dela? Porque num culto, você olha, você pode achar que, nossa, tá todo mundo ungido, todo mundo batendo palma, todo mundo cantando, com os braços no alto. 1h30, 2 horas você não... Jesus, ele fala em sua palavra, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus. Essa pessoa produz alegria por onde ela passa, porque é um fruto do Espírito. Exatamente. É uma evidência. Ela produz paz? Essa pessoa é pacificadora? Aonde essa pessoa está tem paz? Ela promove paz dentro da casa dela? Ela promove paz no trabalho dela? Ou ela está sempre lá na rodinha das contendas, da fofoca, do mexerico, da confusão?
Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa pessoa é longânima, ou ela se irrita fácil, fica irada. Nós temos que ver se ela produz os frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade. Essa pessoa é boa, ela é bondosa mesmo, ela só na frente das pessoas ela é boa. Porque aí vai evidenciar a presença do Espírito Santo, a unção. Aí você vai ver se não é realmente um fogo de palha que qualquer coisa vai vir e vai apagar. Que qualquer luta vai tirar da presença. Porque quando nós somos ungidos, e a unção é para esse propósito, quando Jesus fala o propósito da unção que Deus deu a ele, é a unção que Deus deu à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja está continuando o que Jesus começou. A igreja está dando sequência à unção de Jesus. E Jesus fala por que ele foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar o quê? As boas novas, o evangelho. A igreja está anunciando o evangelho? Todas as igrejas estão anunciando o evangelho genuíno, as boas novas. Aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos. Cativos, os que estão amarrados por Satanás no pecado, no erro, no buraco, na depressão, na angústia, na tristeza. Porque nós temos que entender isso, que é essa unção. Não é para eu ficar só rodopiando. Eu posso pular, eu posso sentir a presença de Deus, eu posso dançar, eu posso sorrir, eu posso suar, eu posso fazer. Mas enquanto eu estiver lá no meu trabalho, lá no meu emprego, dentro da minha casa, eu olho para uma pessoa que está cativa, que está passando uma situação difícil, eu me comovo, eu intercedo, eu entro na batalha por ela, porque é essa unção. Essa é a unção. A motivação da unção hoje está errada, né, pastor? Não está falando dos cegos físicos aqui, desse olho carnal, ele está falando da cegueira espiritual. Das pessoas que estão caminhando para o inferno, para as trevas. A unção é para recuperar a vista. Ei, Jesus vive, ele morreu por você. Ele levou seus pecados na cruz do Calvário. Você não precisa ficar aí nesse erro. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa. Existe alguém que pagou um alto preço por você. Venha para a luz, passe a enxergar. Quem está no escuro não consegue enxergar, mas quem está em Jesus enxerga tudo, porque Ele é a luz. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a unção. Essa é a unção. Esse é o verdadeiro poder da unção. Exato. E essa é a unção. Causa e efeito. Porque muitos querem, como o pastor Andrés falou, quero ser ungido a pastor, quero pregar igual você, quero... Mas não é sobre isso. Não. Não é sobre isso. Isso é dom. Pregar é dom da palavra. A revelação é palavra, dom da palavra de conhecimento. Tudo para palavra de sabedoria é dom, mas unção é pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a unção. Porque Jesus falou, foi para isso que o Pai me ungiu. Então eu deixei vocês agora aqui com o Espírito Santo, o Pai me ungiu com ele e eu ungi vocês. É o que o pastor lá em Thiago Atos falou, 2. Pastor. O Cristo agora não significa ungido? Exato. Nós e agora somos cristãos, pequenos ungidos. Pequenos cristos. E nós somos o corpo de quem? De Cristo. O corpo de Cristo. Então a unção que está sobre nós cristãos é essa. Muito bom. Então é essa luz, porque às vezes, eu sou ungido. Não, a unção que você recebe é para fazer o que Jesus foi ungido para fazer. Nossa. Agora, o dom, o talento é outra coisa. O chamado, e até tá na palavra. É um tema futuro já, exatamente. Tá? Poder do dom. Assim, pode falar. Sim, poder dos dons, né? O poder dos dons. Sim, nós vamos trabalhar isso. O poder do chamado. Diz, né, que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará.
Então, quando o que Deus me revela nessa noite, por exemplo, quando nós entendemos, falando de unção, trazendo sobre a unção, eu fui escolhido e estou cheio do Espírito de Deus. E quando nós entendemos isso, não tem preço, né? Como você mesmo disse, eu volto lá e vou para Jesus. Exato, a gente não pode colocar preço nas coisas, porque o valor já, e outra, é valor, e esse valor ele já foi declarado na cruz do Calvário. Ninguém haveria outro maior que esse. E quando nós sabemos... Nunca houve e nem haverá. E nem haverá. Pelo contrário, haverá agora, nesse fim de tempo, a volta do Cristo ungido. A volta da unção. E só quem é ungido, só quem está na unção de Deus quem que subirá. Quem está separado. Que vai subir. Separado. Exato. O que e não... cumprindo o propósito. Porque Exato. Saul era ungido e deixou de cumprir o propósito. Exato. É aquele então que permanecer até o fim, né? Perdeu. Tem que permanecer até o fim. Davi foi ungido, errou, pecou, caiu, falhou, mas se arrependeu dos seus maus caminhos. Porque não é porque a gente é ungido, irmão, que a gente é escolhido por Deus, que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai dar acesso. E o Espírito Santo, uma das suas, um dos seus símbolos é a pomba. A pomba é um animal extremamente sensível. Se você der um passo um pouquinho mais... Então, a gente sabe que o Espírito Santo ele é sensível. Ele é extremamente sensível. Então, as nossas atitudes, elas podem sim. Porque lá em Efésios diz, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual estão selados, ungidos. O qual estão ungidos, selados para o grande dia. Que dia é esse? O dia que Jesus virá buscar. Então, um dia eu posso ter vivido, como eu estava falando com a pastora Eva esses dias, e com o pastor Tiago. Aquele, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Tem muita gente que já pisou no Santo dos Santos, mas está vivendo em outro lugar. E quando eu escuto esse hino, eu falo, meu Deus, realmente, muitas pessoas já pisaram. Já tiveram experiências com o Senhor, já foram batizadas em novas línguas, receberam vários dons, mas não querem mais. Você vai falar, vamos à igreja? Não quero ir, não vou mais, não quero cultuar, não quero sentar, não quero ouvir a palavra. Perseverança. Então, em outro lugar, consegue viver sim. Pisou no Santo dos Santos, teve experiências extraordinárias, mas saiu fora. Então a gente tem que entender que a gente tem que mostrar todos os dias ao Senhor que nos dá esse poder, que nos ungiu, que nós queremos a presença dele. E olha só que interessante, a unção que está sobre nós, ela também, nós conseguimos também transmitir ela por meio das nossas atitudes, por meio exatamente do que você mencionou, que é pregar as boas novas. Você está transferindo a unção. Transferindo assim, né? Você está compartilhando a unção. Exato. Sim. Que está dentro o que me foi derramado, o evangelho que me alcançou, as boas novas que me alcançou, eu quero que te alcance. Exatamente. Então foi derramado em mim para que eu derrame em ti. O que Jesus fez com seus discípulos? Exatamente. Ele transferiu sim, a sua própria experiência. E farão obras maiores do que a minha. Exatamente. Então as pessoas elas não têm a dimensão. Falo, nós cristãos não temos talvez a dimensão do poder da unção. Porque assim, olha só, Pedro, ele foi um dos discípulos que ele foi entender que ele falou, cara, eu fui separado mesmo. Porque numa noite eu posso, matar por Jesus, mas numa outra noite eu posso negar ele 3 vezes. Ele não tinha entendido que ele era um separado. Ele falou assim, poxa, Deus me escolheu no primeiro contato com Jesus, ele falou que ia fazer o pescador de homens. Só que quando eu recebi a unção verdadeira, na primeira ministração minha, 3.000 almas se converteram. Então você vai vendo que a relação da unção... A unção realmente foi um divisor de águas na vida de Pedro. Exatamente. Porque primeiro vem a escolha, né? Eu falo que primeiro Jesus, ele nos veste, porque nós estávamos nu, diante do pecado, da sujeira, condenados. E aí Jesus vem e nos veste com o seu sangue. Aí Jesus faz a escolha ali dos 12 e os veste.
com o sangue dele. E aí, outro poder aí, o poder do sangue. O poder do sangue, meu De Deus, Cristo. o poder do sangue de Jesus. Quem vai Vamos, falar isso aí? vamos. O poder do sangue. Então Jesus vem e nos veste e nos chama e faz essa escolha. E ele fez a Pedro a escolha. E realmente Pedro teve diversas atitudes. Pedro andou sobre as águas, afundou. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro negou. Mas depois que Pedro foi e mesmo sendo escolhido, né? Mas depois ele só que não tinha entendido É. qual que era o poder da unção que ele Mas tinha. depois que ele foi ungido, porque aí em Pentecostes ele é ungido. Então Jesus veste a gente com o sangue e depois ele nos reveste com fogo, Pega isso aí. que é o Espírito Santo. É bom? Ele nos unge com o Espírito Santo. Então a gente vê que depois que Pedro é ungido, o Pedro escolhido e o Pedro escolhido ungido. É mesmo. Né? Depois que Pedro é ungido, revestido de poder, de autoridade em Atos 2, ele sai, prega e milhares de almas recebem Jesus como Senhor e Salvador. E você que está ouvindo exatamente o que a pastora está falando, quer ser ungido de Cristo? Prove. Prove para você mesmo. Vá para o batismo. Vá para o selamento. Que lá você está demonstrando que a unção que está sobre você irá permanecer. Você irá para a vida eterna com Cristo nos ares em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você vê que Deus, ele é maravilhoso, né? Quando ele vai nos resgatar do inferno, das mãos de Satanás, ele nos dá o seu melhor, que é Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Eu falo que o melhor de Deus não está por vir, já veio. Já veio, ele é Jesus. E aí Deus nos entrega Jesus para nos resgatar. E depois Jesus entrega o Espírito Santo a nós. E aí quando ele pede para nós nos entregarmos, por que tanta dificuldade, né? Se Deus entregou o seu Filho, se Jesus nos entregou o seu Espírito, que a gente possa se entregar para viver tudo que ele preparou para a gente viver nessa entrega. A presença de Deus, como nós já falamos aqui, a doce presença do Espírito Santo, ela é poderosa. Há poder na presença de Deus, há poder. Inclusive, o poder da unção. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, naquele momento em que ele menciona assim, nossa, é poderoso, né? Porque parece que te associa, né? Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Olha, quando ele diz isso, vai, está consumado. Aí acaba com tudo, né? Aí começa tremor, e o véu se rasga. E o véu, vixe, vai embora. Aí inicia tudo. Aí inicia tudo. Ele acaba com o pecado, acaba com o diabo, acaba com a morte, acaba com todo mundo. Sabe Aleluia. por que ele acaba com a morte? Porque ele venceu a morte. Exatamente. Muitos não acreditaram que ele ressuscitaria, mas ele o provou por quantos dias? 40 dias. Ainda, até para aquele lá que não acreditava, só acredito vendo, Senhor. Põe a mão aqui. É o Senhor mesmo. Então, ele ainda fez questão de provar para muita gente que não cria que ele não ia ressuscitar, que ele não ia vencer a morte, mas ele fez até questão de provar, olha aqui, ó. Ressurreto. Estou aqui ressurreto. E ainda ele até fala, né, pra Maria, né? Não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Porque ainda não subiu, mas calma, chegará a hora. Calma. Então é poderoso. Quando ele diz isso, está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito. Ali ele está falando, ali ele está dizendo, olha, a unção que o Senhor deu sobre mim, derrama sobre a terra, derrama sobre os meus irmãos, as minhas irmãs. Né? Porque ele mesmo fala, é filho, Senhor, irmã. Derrama, Senhor. Nossa, derrama sobre nós o seu poder. Quantos anos a pastora tinha? Nossa. Uns 2. Mas eu falo que são corinhos, né, que atraíam a presença de Deus. Meu Deus. Espírito, né, Espírito. de manifestar, né? Nossa. E nos
que tem sido inaugurados hoje, neste tempo. Mas esses hinos, eu falo que eles são atemporais, né? Eles atravessam anos e aí quando canta, a igreja se abre e o céu se abre, o fogo desce. Aleluia. Pastora, e pastor, estava até pensando aqui sobre o poder da unção. Como as pessoas hoje têm essa resistência, né? E talvez esse medo. Como a gente pode ajudar, orientar eles a não ter medo de experimentar o poder dessa unção? A lógica é a unção do evangelho, a unção do ID, mas é a unção do relacionamento, a unção que atrai. Quando você está mais próximo de Deus, automaticamente você fica parecido mais com Ele, né? Eu aprendi uma frase há alguns anos atrás, assim: o hábito de falar com Deus muda o hábito de falar com as pessoas. Perfeitamente. Então, como você disse, esse relacionamento que a gente possa promover ele, sabe? Pra ter essa unção. Claro que realmente, para você ter o ID, né? Para ter o ID, primeiro, antes de Jesus dizer o ID, ele diz o vinde. Né? Então o vinde é primeiro você criar uma intimidade com ele, você ter o secreto com ele. Realmente, se você não tiver esse tempo de qualidade com Deus, no secreto, no vinde, quando ele te chama para o quarto, lá no secreto, você e ele, no jejum, na consagração, na oração, você não consegue ir para o ID. E é bom que você não vá para o ID se você não for para o vinde com Jesus. Porque você precisa ter tempo de qualidade com o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de oração, como nós já falamos aqui. Você precisa ter uma vida de busca, uma vida em que você permite que o Espírito Santo, se necessário for, te quebre, faça de novo, te faça mais de novo e te encha da presença dele. Porque não tem como... Porque o Senhor não nos ungiu só para nos usar. Ele nos ungiu para se relacionar conosco. Que foi um dos seus principais objetivos na criação do homem, se relacionar com o homem. Então, muitas vezes as pessoas falam: eu quero ser ungido porque eu quero fazer isso para Deus, eu quero fazer isso para Deus, eu quero fazer isso para Deus. Maravilhoso, mas Deus, ele quer que você primeiro se relacione com ele. Então, para quebrar esse medo, como o pastor Anderson perguntou aqui, né? A pessoa que está com medo de... Se relacione, vá para o secreto, busque ao Senhor, sabe? Tem um tempo de qualidade com Deus. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta. Às vezes você não vai encontrar palavras, mas você começa ali: Senhor, eu te agradeço pelo Senhor ter me escolhido, o Senhor ter, em meio a tantas outras pessoas e situações, o Senhor escolheu a mim, o Senhor tem insistido na minha vida. E ali você começa a agradecer a Deus, começa a agradecer pelo que Ele tem feito. Daqui a pouco você vai ver o fluir da presença, e você vai se abastecendo. Faz isso, coloca na segunda-feira, na terça-feira, faz pelo menos uma parte do seu dia, tenha um tempo com Deus. Nós estamos nós estamos aqui na igreja com os irmãos fazendo uma campanha de madrugada, e é maravilhoso quando a gente, né, recebe ali as mensagens: pastora, eu tô aqui, pastora, Deus mandou esse versículo, pastora, Deus está falando. Porque a Bíblia diz que Ele ama os que buscam de madrugada. E eu falo que a madrugada é a filé menor, né? O acesso é mais... Então busque ao Senhor, busque se relacionar, busque ter intimidade com Deus, e Ele vai te dar força, ânimo, vigor, ousadia, unção, mais unção, mais unção, mais unção, para você ir para cima e conquistar tudo o que Ele tem preparado para você, para sua casa e para sua família. Glória a Deus. Isso aí. Eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Talvez você tenha passado por dias de questionamentos, dias a qual você não consiga entender o porquê. Porque a nossa vida é isso mesmo, o porquê, para quê, quando, né? Sempre esses questionamentos.
Mas, igual a pastora está falando, quando nós se relacionamos com Deus, automaticamente todas as ferramentas que são causadas, às vezes as dores, nos levam mais próximo dele, para entender qual é o propósito. Então, a unção vai te levar a isso, vai entender qual é o verdadeiro propósito da sua vida, qual o verdadeiro objetivo de Deus para a sua vida. Então, nesses dias atuais, vindouros de Jesus, entenda que a unção de proclamar, de levar o evangelho para que o reino venha avançar, ele depende de você, ele conta com você. E você não precisa ficar, tá tudo bem, eu não tenho um chamado. Você tem sim, um chamado seu é pregar o evangelho, proclamar as boas novas. Então, se você precisa de poder, você precisa se relacionar. Se você quer romper, sair do natural e ir pro sobrenatural, sair do ordinário pro extraordinário, você tem que fazer algo a mais. E essas são as renúncias, entendeu? Eu te convido você a provar, a viver coisas inefáveis, assim como Paulo disse para nós, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para você. Então Deus deve ter preparado coisas grandes para você. Às vezes você vai viver o que eu não vou viver, mas eu posso garantir para você que vivemos com Cristo e em Cristo são coisas inesquecíveis, são coisas que a gente só vai ter a oportunidade de viver aqui nessa terra, entendeu? Porque lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lágrimas. Então, viva o sobrenatural, viva as experiências aqui nessa terra. E com o poder da unção eu tenho certeza que você vai ter uma autoridade para romper em fé, romper coisas grandes. Então, fica com essa palavra, porque eu acredito que Deus tem feito maravilhas através da sua vida e vai fazer. Deus te abençoe. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim de mais um episódio edificante para a minha vida, para a sua vida que está aí assistindo esse maravilhoso episódio na tua casa. Gostaria também de deixar os meus agradecimentos, especificamente ao Deus, que Ele é o nosso Pai maravilhoso, que Ele venha nos conceder o privilégio da sua presença, da tua graça e misericórdia que se renova a cada manhã, tanto na minha vida quanto na sua, para que você possa caminhar sempre na presença de Deus, que nenhum mal venha sobre a tua vida, que nem a sua direita e nem a tua esquerda você será atingido, mas sempre você estará sendo blindado e protegido pela presença do Todo-Poderoso, pelo Espírito de Deus, uma pessoa ungida em nome do Senhor Jesus. Que você possa ter dias e dias a cada vez mais buscando, se relacionando com a presença de Deus. Que você possa caminhar nesta jornada de fé poderosa que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que Deus te abençoe e que esse episódio frutifique no seu coração a cada vez mais.